próximo painel é auxílio Vale Alimentação, Sexta Alimentação, com a coordenação do presidente da AFA São Paulo, Aldenor Moreira Borges, e Dr. Mohamed e Dr. Hugo Gerck, da AAFPB. Bem, gente, vamos começar. O pessoal ainda está lá fora, mas vamos começar. Sexta Alimentação, não precisa falar muita coisa, né? Vocês sabem, eu acho que todas as associações têm ações desse tipo. É uma das, em termos de quantidade de ações, é a maior que tem contra a Previ, né? Que as entidades têm feito, né? Isso a partir de 2001, né, doutor? Quando houve aquela decisão, quando houve a inclusão acho que foi em 2001, uma inclusão no acordo coletivo. Foi no acordo coletivo de trabalho em 2001 que gerou toda essa discussão sobre a sexta alimentação. Muita gente confunde, até a Isa confundiu agora, falou Vale Alimentação, e nós temos muita dificuldade para explicar até o que se refere a isso. Sexta alimentação se referia mais a que tinha antigamente nas decisões de cesta básica. Sexta alimentação se referia mais a isso. O Vale Refeição, que é outra coisa, isso não tem como estender para aposentado, não tinha como, o doutor já falou isso, né, ontem. Então é isso, né? A partir dessa data, e várias associações já vêm movendo ações aí, com sucesso, inclusive o Rio Grande do Sul, né? Que começou nessa época com essas ações, já com sucesso, alguns já estão recebendo em caráter definitivo. Então eu vou passar para o doutor Hugo e doutor Roberto, não sei quem pode começar. Doutor Roberto, para falar sobre esse assunto. Eu só queria fazer uma observação aqui, que eu tenho dito para vocês, às vezes eu cito o exemplo da FPB. Eu fui advogado da FPB, eu comecei na FPB, depois eu fui para a FABB São Paulo. E uma vez eu disse para o Gilberto, porque eu acho que foi 2000, 2001, estava até conversando com o Flávio sobre a reunião que aconteceu aqui em Brasília, que eu fui massacrado e recebi o maior elogio da minha vida da mesma pessoa, que era o Dr. Lacerda, que estava na reunião, ficou 2 horas me massacrando, para no final da reunião me elogiar e dizer que ia passar a procuração. E o Allan Kardec, que na época era o representante, uma pessoa saudosa, que sempre foi extremamente amável comigo, me cutucou e falou: agora você já pegou todo mundo. Porque o Dr. Lacerda foi consultor jurídico do banco, trabalhou junto à direção geral, e passou a reunião toda me questionando, e naquela reunião ele acabou me dando a oportunidade de me superar e depois acabou me fazendo o maior elogio que eu já recebi de um outro profissional. Mas uma vez eu disse para o Gilberto, por 2 viagens que eu fiz, 2 séries de viagens que eu fiz pelo Nordeste, sozinho em nome da FPB, que eu me sentia como advogado da FPB mais ou menos como um filho da empregada. Ele pagava a pensão, mas não assumia. E fico feliz que esse comportamento do Gilberto tenha mudado, porque ele está sempre do lado do Dr. Hugo, né? Então, eu até sinto que pode ser que tenha alguma coisa minha como pioneiro, de ter chorado tanto naquela época e estar aqui manifestando meu ciúme, mas que hoje é muito legal quando o presidente da associação está sempre com o advogado, está sempre com o seu assessor jurídico e tal, coisa que o Gilberto não fazia comigo quando eu era advogado. A gente jantava, mas lógico que quando o Gilberto falava que me ia levar para almoçar, eu já sabia que era restaurante por quilo. Não sei se o Hugo também é com isso. Essas coisas de declaração de amor, essas coisas aí, mas eu só queria manifestar aqui que eu tenho muito orgulho de ter isso no meu currículo, de ter sido advogado da FPB, de ter trabalhado com pessoas como o Lambert. O Gilberto sabe muito bem que o Lambert foi um dos responsáveis pela minha contratação, pessoa saudosa, e que eu tenho dentro do universo do Banco do Brasil, não tenho uma relação só profissional. Deixei amigos na FPB, tenho amigos na FABB, tenho amigos por todos os lugares onde eu passei. Vou agora estar na FABB de João Pessoa, em maio, né, me reunindo com o pessoal de lá. E essa ação, o que a gente vai falar agora, creio eu, que eu vou pedir aqui exatamente o que eu estava falando ali atrás em relação à imposto de renda,
E como eu disse ontem, a ação pré-67, que só eu faço, acredito, ela nasce justamente por causa de pessoas como Medeiros, como Rui, que colaboraram para a construção de uma tese. E que a gente hoje, agora que vai falar da sexta alimentação, tem que estar falando da salvação de uma tese. Porque o primeiro assunto colocado aqui, que foi o Renda Certa, está acontecendo exatamente a mesma coisa com a sexta alimentação. Só que é inacreditável o quanto está se distorcendo e não lendo o pedido. A sexta alimentação passou a ser paga pelo banco em dinheiro a partir do acordo coletivo de 2001. Ela nada mais é do que substituto da cesta básica. Cesta básica é aquilo que o empregador paga in natura para o seu empregado, que nada tem a ver com a tese da ilustre ministra Maria Isabel Galotti, que visa a satisfação das necessidades nutricionais do trabalhador. Porque ele não abre a cesta básica e cozinha no expediente. No expediente, o funcionário do Banco do Brasil recebe um vale-refeição, que decorre do seu acordo coletivo e que diz respeito apenas ao trabalhador da ativa. Porque é um programa que integra o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. E o que significa isso? Significa que o banco abate da sua declaração de imposto de renda PJ esse gasto integralmente. E ele também tem algumas características. Ele tem coparticipação do empregado, que o empregado é descontado num determinado valor, mas ele tem uma regra própria, e que jamais o aposentado poderia pedir que isso fosse incorporado no seu benefício complementar de aposentadoria. Já a sexta alimentação, não. A sexta alimentação, ela é justamente um benefício pago em dinheiro no lerite, no contra-cheque. E por esta razão, ela integra a base de contribuição previdenciária. Essa é a expressão mágica. Tudo aquilo que integra a base de contribuição previdenciária integra também a base de contribuição previdenciária complementar. Por isso ela tem que ser paga ao aposentado pela Previ. A explicação em termos leigos é mais ou menos como falando de arroz e feijão. É um casal perfeito e que só se encontra na hora de ir para a panela. Mas enquanto eles estão separados, feijão é o vale-refeição. Aquele que é pago ao trabalhador para que se alimente no serviço. O arroz é a sexta alimentação. Em nenhum momento, as entidades, os advogados das entidades do Banco do Brasil que estão propondo esta ação, estão pedindo feijão, estão pedindo arroz. Ou seja, aquele que é pago em dinheiro no contra-cheque. A ilustre ministra Galotti, e aí eu não sei se o Hugo vai entrar nesta questão, mas é preciso que a gente comece a perder um pouco eu não costumo ser tão ético assim, por isso até fiquei feliz com a manifestação do colega que fez a primeira explanação, porque acho que a gente tem que falar a realidade e não tem que ficar aqui achando que o judiciário é um ninho de vestais. Mas é inacreditável essa ação do Banrisul, que deu origem a todos os julgamentos. Ela entra pedindo aquilo que ninguém pede, porque sabe que não ganha. Ela chega voando no STJ, cai justamente com a Maria Isabel Galotti, e é nela que a Previ que pede para ser amiga da corte. Ou seja, a ação que não tem nada a ver com sexta alimentação, tem a ver com vale-refeição. Porque o Banrisul não paga sexta alimentação. Esta ação, que dá origem a todos os julgamentos posteriores que acabaram sendo inexplicavelmente abraçados pelo STJ sem maiores discussões, como se a ministra Maria Isabel Galotti fosse uma decana do STJ, tal o respeito que os outros ministros têm por um julgado seu, citam o acórdão do STJ em que deixa bem claro, e que não se enquadra no julgamento do Banrisul,
da Previ Banrisul, que se o vale-refeição ou cesta alimentação é pago em dinheiro no contra-cheque, integra a base de cálculo previdenciário. E, portanto, reflete na Previ e estava a nosso favor. Aí a ilustre ministra Maria Isabel Galotti pega o primeiro processo da cesta alimentação contra a Previ. Repete toda a argumentação do acórdão da Previ Banrisul. Como se o Banco do Brasil pagasse apenas vale-refeição e fosse isso que nós pedíssemos. Porém, retira aquele acórdão, que era basicamente a nosso favor, do texto do seu voto. Sumiu. E aí, termina tratando a Previ como a Previ Banrisul, como se o nosso pedido fosse o mesmo, e mais, inexplicavelmente, nenhum ministro do STJ passou a ler os recursos. Eu tenho colocado em letra 21 uma frase no meu recurso dizendo: ler é bom, principalmente quando este ato é praticado por magistrados. Como eu tenho uma fama péssima nos tribunais superiores, não estou muito preocupado com isso, mas eu acho necessário e essencial que sejam feitas sustentações orais em todos os recursos de cesta alimentação. A coisa chegou a um ponto tal, porque é inacreditável, está havendo uma falta de respeito com o bom senso. Porque é bem claro que o nosso pedido é diferente, porque o Banco do Brasil é o único banco que paga os dois. E também é claro que todo esse esquema foi muito bem pensado pelos advogados da Previ. Inclusive a utilização de um advogado em relação, na minha opinião, àquela ação contra o Banrisul, é o que a gente chama de ação satélite. Está na cara. Nenhum advogado vai ser tão ingênuo a ponto de pedir uma coisa que há 30 anos atrás os tribunais já estão negando. Meu tempo está esgotado, vou passar para o Edu, para o Hugo, pedindo que a gente pense, eu não sei quantos advogados aqui presentes têm esta ação, de cesta alimentação também, mas que nós planejemos um volume insuportável a Previ de sustentação oral em segunda e terceira instância, porque talvez a gente faça alguns ministros lerem. Bastam alguns ministros começarem a ler para que a gente implante a confusão. Bom dia a todos. É muito difícil falar depois que o sábio Dr. Mohamed já fez a explanação praticamente esgotando o tema. Vai me caber, então, a ousadia de apenas complementar algumas coisas para melhor esclarecimento dos senhores. De fato, a posição ela apresenta duas vertentes perigosas. Primeiro, é a intervenção inquestionável do campo político nos julgamentos que têm interesse previdências fechadas, né? Principalmente a Previ. Quando a gente fala em Previ, nós já cansamos de repetir isso aí, mas acho que é importante registrar, a gente não fala apenas de um fundo de previdência. Nós falamos do Banco do Brasil e falamos do governo. Essa sequência está atrelada. E não podemos esquecer que o STJ, que é a Corte Superior que julga matéria infraconstitucional, do qual está inserido a cesta alimentação, também sofre influência política. O que se discute na cesta alimentação, como o Dr. Mohamed explanou, é a natureza jurídica dessa verba. Se seria remuneratória ou, como vem entendendo o STJ, indenizatória. E esse entendimento, só destacando aqui, é com base de que esta verba seria a verba destinada à alimentação do trabalhador na jornada do trabalho. O que não é verdade. Podemos só passar aqui rapidamente, que eu acabou de falar sobre a natureza jurídica, a pretensão da ação da FPB. Vamos falar, e acho que esse é o ponto, na minha opinião, nevrálgico desse painel, é a alteração da jurisprudência, a instabilidade das decisões do STJ, que causa
uma inafastável insegurança jurídica em todo o jurisdicionado. Não é só no aposentado, mas em todos aqueles que se curvam ao poder judiciário. E, evidentemente, o que nós nos traímos daí? A necessidade de um fortalecimento de toda a defesa, como o Dr. Mohamed falou. Vamos passar, não. Bom, segundo o último, e eu botei entre aspas o último, porque, na verdade, nada impede de uma nova revisão. Mas ela só vai estar acompanhada de um trabalho em equipe. Bom, a decisão do STJ, essa malfadada decisão do STJ, que mudou o posicionamento da Corte, estabelece, eu não vou pedir licença aos senhores para não ler, por isso que eu trouxe aqui, que a natureza da cesta alimentação não tem o caráter salarial. E se de fato, vamos parar para analisar essa decisão, se de fato não tem caráter salarial, eu não tenho como repercutir isso no complemento de aposentadoria. É um conceituário até de certa forma lógico. Mas essa não é a realidade. Podemos falar? Podemos até passar isso também. Olha só. Segundo o previsto na convenção coletiva, firmada entre os bancários e o Banco do Brasil, o benefício cesta alimentação será pago em parcela fixa, independente dos dias trabalhados, e pago inclusive nas férias e na vigência de licença. Então, eu estou aqui atestando categoricamente que a verba cesta alimentação não tem correlação ao efetivo trabalho. Então, não é o vale alimentação, não é o ticket de alimentação, como quer fazer crer o STJ. E aí, veja bem, não há nenhuma identidade entre a cesta alimentação, tal qual é paga aos funcionários do Banco do Brasil, com aquela verba, com aquela nomenclatura que quer empurrar goela abaixo o STJ. A ação da FPB, que é uma ação coletiva, que abrange os associados da FPB, ela está tramitando no Rio de Janeiro, na 29ª Vara Civil do Rio de Janeiro, e, infelizmente, como nós já podemos ouvir hoje aqui nesse seminário, sofreu também influência negativa da orientação do STJ, e a sentença de primeira instância foi no sentido de julgar improcedente os pedidos da FPB, que é, de fato, objetivar a repercussão desses valores na Previ. Então, esse pedido foi julgado improcedente. Foi interposto recurso de apelação e o tribunal, por hora, ainda não se manifestou. A nossa agora tese a ser focada é justamente distinguir o acordo paradigma do STJ, o conteúdo desse acordo paradigma, com o que se está tratando. De fato, é fazer ler, de fato, é orientar. E não deixe de ser remar contra a maré. O trabalho hercúleo hoje do advogado que defende essa tese é, de fato, distribuir memoriais aos desembargadores, aos ministros, fazer um trabalho de campo profundo, inclusive aqui nos tribunais superiores, eu digo, principalmente, além dos ministros, os seus assessores. Porque é desumano imaginar que uma pessoa julgue 20 mil processos ao ano. E, evidentemente, ele vai ser amparado por dezenas de assessores. E são eles, evidentemente, que vão perfilhar esta causa aos precedentes da Corte. Então, fazer esse trabalho de distinção, de esclarecimento, é indispensável. Indispensável. Meu querido, podemos passar mais? Pode. Bom, eu queria correr bastante para poder falar sobre esse ponto que, para mim, é o mais interessante. Como é que se justifica, não só moralmente, mas para todo o jurisdicionado, uma alteração de vento
tão profunda que teve o STJ. Olha, até o dia 23 de novembro de 2011, o entendimento dominante da Corte era favorável a gente. Era favorável. E com acordo como esse da Lavra do ministro Paulo de Tarso, dizendo o seguinte, o item 2, a jurisprudência recente pacificada na segunda sessão desta Corte era no sentido de admitir a repercussão do auxílio de alimentação percebido pelos trabalhadores em atividade deve integrar, em atenção ao princípio da isonomia, a complementação de aposentadoria dos inativos precedente. Ou seja, qualquer tese, qualquer ação, qualquer movimento nesse sentido estaria albergado pela decisão pacífica. Então, eu não sei, senhores, mais, no meu português, o que é pacífico. Pacífico, para mim, é aquilo que é inalterável, imutável. Então, eu não posso admitir que o ministro que tenha uma projeção nacional, e digo aqui, repito, para os que não se lembram, o STJ tem 33 ministros. O STF, 11 ministros. Então são 44 pessoas que vão decidir o rumo da justiça no Brasil. Eu não posso admitir que essas pessoas lancem um termo pacificado e depois, de uma hora para outra, olha, amanheci bem assim, é totalmente o oposto. Não é assim, não é mais pacificado. Estou revendo minha posição. O exercício da retratação, da revisão, é salutar para a justiça. Mas tudo tem limite. Eu não posso dizer que hoje eu entendo a assistência à alimentação como verba de caráter salarial e amanhã não. Porque os fundamentos são os mesmos que eu já apreciei. Não tem fato novo. Então, eu só queria destacar isso, que isso provoca uma insegurança tremenda. Me preocupa aqueles que ingressaram com a ação, e essa ação, repito, muitas foram desaguadas no cível, tiveram que pagar custos, tiveram que pagar sucumbência. Isso desestimula toda a ação, a reação dos aposentados. O medo da sucumbência, o medo de ser apenado por estar posto judicialmente seus direitos, é uma coisa que me preocupa. Porque é uma forma de cerceamento, de censura. Daí a importância das ações coletivas, da importância da intervenção das associações, da representação das associações. Bom, para essa questão do sexto de alimentação, eu não sei a opinião dos colegas, do qual, na verdade, a gente tem que definir, colegas advogados, definir isso aí, do qual compartilharei minha orientação, meu pensamento e, evidentemente, os pontos de vista dos colegas, mas eu não consigo admitir que o sexto de alimentação seja uma causa perdida. O sexto de alimentação é uma causa que criou-se um agravamento, um detalhe que vai prejudicar, sim, vai dificultar, sim, a ação. Mas esse fato do acordo do STJ, eu acho que só exige, né, um empenho ainda maior dos colegas advogados, das entidades, que isso seja um fator propulsor de uma união, e aí não falo só união da família Banco do Brasil, porque essa matéria interessa a todo o sistema previdenciário privado. Não é só Previ. Como bem relatado aqui pelo Dr. Mohamed, a ação que deu essa inversão aqui de rumo é uma ação do Banrisul. E atingiu em cheio, no peito de todos os participantes da Previ. Então eu conclamo, eu já me coloquei à disposição, mas ratifico meu desejo, conclamo aos colegas advogados que possamos juntos fazer uma marcha, fazer um movimento, fazer realmente uma vigília nos tribunais. Porque até constranger os ministros
Nós temos que ter esse papel, essa ousadia. A advocacia não pode se curvar a essas posturas do STJ, ou que seja do Supremo. Não podemos aceitar pacificamente uma situação como essa. Porque senão estaremos comprometendo não só a atuação nesta causa específica pontual, mas a própria realização da justiça. Então, queria finalizar dizendo que essa é uma luta de classe, é uma luta que extrapola o alcance da Previ e é fundamental que façamos um trabalho de campo sim, que haja um grupo fechado, preparado, porque acredito sim no potencial dos advogados que defendem os bancários, que defendem os participantes e assistentes da Previ. Somos bons colegas, profissionais capacitados. Então, acredito que com a união desse grupo, a nossa chance de êxito e de reverter essa decisão, ela é possível. Árdua, difícil, mas é possível. E eu acho que enquanto houver 1% de esperança, é nela que vamos ter que nos agarrar para poder reverter isso aí. Muito obrigado. Ainda bem que não está desencapado. A indignação do Hugo me deixou até... Bem, gente, a inscrição tem um pai inscrito, eu não sei se tem mais alguém. Tem o Pará, o Gustavo, o Carvalho, o Paim. O Paim primeiro, em seguida quem? Paraco. Você controla aí, Godel? Você controla, você está de frente aí. Paraco, Gustavo e o Carvalho. Eliana. Eliana também, tá? Sou eu. Bem, pessoal, eu não vi nenhuma referência na exposição dos senhores, aí é o detalhe. Me parece que a legislação de previdência complementar determina que só pode haver benefício se tiver prévia contribuição anterior. Eu gostaria de saber como foi tratado esse ponto, como vem sendo tratado esse ponto na formulação dos senhores. Essa questão é muito simples. A gente está falando de um fundo de pensão superavitário. Então qualquer discussão desse tipo cai por terra. Não entendi. Vamos explicar por quê. Se vocês se recordarem, ontem eu estava falando que sistema de previdência privada é um sistema. Eu não posso analisar individualmente os requisitos. Quando eu falo, eu não posso criar um benefício sem receita que garanta. Isso está vindo de um outro princípio constitucional, não precisa vir da lei específica dela. Ou seja, mesmo que não tivesse lá, é que nem a regra de direito natural. Como é que eu posso criar uma despesa se eu não tenho receita? Isso é regra do direito natural, mais do que isso. Só posso gastar o que eu posso. Exato. Só que nós temos uma outra situação. Da onde vem o superávit da Previ? Ao contrário do que pode fazer crer algumas pessoas de sucesso financeiro, a gente pode buscar algumas explicações lá atrás. Todo mundo aqui lembra do PDV, não é? O PDV, ele é a maior fonte de fabricação de superávit para fundo de pensão. Porque o funcionário leva só a parte dele e a parte do empregador continua na reserva, só que não existe mais o benefício a ser pago a ele como comprometimento. Todo grande PDV de estatal fabricou superávites imensos. Não foi só na Previ. Diminuiu o déficit operacional da Petros, fez o superávit da FUNCEF, fez o superávit de várias FENCOS, que são os fundos de pensão das extintas siderúrgicas federais. O PDV é uma forma maravilhosa de fabricar superávit. Então esse superávit não é apenas resultado de aplicação financeira. Ou seja, a cesta alimentação, quando ela entra num período de superávit, eu não preciso ter contribuição sobre ela que a favoreça, até porque não há mais contribuição do participante ou do patrocinador hoje para pagamento de benefício. Eu tenho que pegar toda a história, ou todo o caixa da fundação, a partir de 2001, que é o ano que é devido o benefício, e verificar se houve ou não condições diante da entrada e saída de dinheiro de pagar. Não é simplesmente para cada benefício eu crio uma receita. O princípio constitucional, inclusive, que rege
na questão da união, esse tipo de coisa, não pode ser interpretado dessa forma. Senão, ninguém ganhava revisão de benefício nesse país. Porque eu não preciso de criação de receita. Você me permite, doutor, uma observação? Eu vou ousar levar essa sua exposição, né? Porque é o seguinte, se a gente pegar o sentido literal da sua exposição, então está permitido a Previ criar outros benefícios sobre os quais não tenha contribuição. Isso me parece... Não, exato, mas isso me parece um perigo. Isso me parece um perigo. Ela criou. Sim, passou o BET. O que é o BET? O BET é a distribuição do superávit. Ele é benefício, não existe distribuição de superávit. Exato. Não, mas aí é o seguinte, o BET é uma distribuição temporária. Então não é a mesma coisa da cesta alimentação. Não, o que é distribuição? Eu não posso distribuir, eu tenho que distribuir na forma de alguma coisa. Exatamente. Não, mas peraí. O senhor está criando, dizendo o seguinte, que a Previ, ela pode distribuir esse superávit, esse resultado, independentemente de contribuição. Mas não é isso que está na cesta alimentação. A cesta alimentação está pedindo um benefício sobre o qual não houve contribuição. Não é a mesma coisa do BET. Não, o senhor não pode. Agora uma coisa. Não. Desculpa. Sim. Eu não posso criar benefício. Não é criar benefício. Eu não posso criar despesa sem receita. Se eu ganho 1.000 e ganho 400, eu posso criar benefício até 600. O que eu não posso é criar benefício sem ter receita que o cubra. A forma como essa receita vem, onde está escrito na lei que eu tenho que criar um rateio adicional para pagar uma cesta de alimentação. Se eu arrecado 1.000 e gasto 400, eu posso criar o benefício que eu quiser até o limite de 600. Porque eu tenho receita que cubra a despesa. Então, a Constituição diz isso. O senhor entendeu? Entendi. Eu não posso, senão nenhuma revisão de benefício de nenhuma espécie seria julgada procedente na justiça. Eu entendi, mas não concordo com sua opinião. Entendi, mas eu tenho seu problema. Então, se o senhor me permitir, que eu não vou discordar do senhor, ou vai discordar do senhor. Então, a lei é o parágrafo de aplicação do Estado. Supondo-se superada a questão se é realizatória ou remuneratória, digamos que seja remuneratória, eu perguntaria o seguinte: primeiro, a ação é impetrada somente para aqueles que, quando estavam na ativa, recebiam a cesta de alimentação? Não. Então, vem a outra colocação. Eu tenho, e a maioria tem, verbas indiscutivelmente remuneratórias que, entretanto, não entraram no cálculo do benefício em função do teto de contribuição e, consequentemente, teto de benefício. Quem já recebe pelo teto e deixou de fora comissões e outras verbas nitidamente salariais, poderia pleitear a incorporação da cesta de alimentação, uma vez que outras verbas inquestionavelmente salariais ficaram de fora? Pode. Agora é o Gustavo. Gustavo mesmo? Bom dia. Até esclarecendo essa questão aí da fonte de custeio, tem uma decisão do desembargador Léo Lima, no Tribunal de Justiça de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que ele afirma, inclusive ele menciona o artigo 58 do Regulamento Previdenciário de 1980, que fala justamente que toda vez que o Banco do Brasil conceder ao pessoal da ativa algum ganho de natureza remuneratória, salarial, a Previ tem obrigação de estender esse ganho na mesma proporção ao pessoal inativo. E esse mesmo ministro, ele conclui o voto dele dando conta de que o auxílio cesta alimentação, na verdade, ele é uma verba salarial disfarçada com o intuito de aumentar o salário do pessoal da ativa sem a devida repercussão dos problemas do aposentado. E isso é bem claro. Tanto é verdade, não foi dito pelos colegas ali na frente, mas até pela eximidade do tempo, o auxílio cesta alimentação, existe uma cláusula normativa
que fala em 13ª cesta alimentação. O que eles querem fazer acreditar? Que em dezembro o pessoal da ativa tem mais fome? É óbvio que é remuneratório, né? E com relação à questão da gente estar comparecendo aos tribunais, no caso do STJ, semana passada nós estivemos aqui tentando entregar memoriais junto aos ministros que integram a Corte Especial, só eu tenho 8 processos que estão afetados em razão de embargos e divergência. Nós perdemos o processo, né, no STJ e agora recorremos através de embargos, tentando fazer com que a Corte Especial possa apreciar o mérito dessa questão. Porque, ao que tudo indica, eles simplesmente parece que vão lavar as mãos. Eles não estão admitindo os embargos de divergência, porque eles alegam que os paradigmas que estão sendo mencionados pelos advogados em seus embargos não são, digamos assim, similares àqueles da primeira e da terceira sessão. Então a gente está enfrentando essa dificuldade, digamos assim, né? E a ideia de comparecer justamente a esses gabinetes é justamente passar aos ministros essa ideia, né? A questão da diferença realmente do que é a ação da Fundação Banrisul para as ações contra a Previ. Esse processo 1023-053, inclusive, ele, que era da Fundação Banrisul, quando foi designada, ele foi afetado na turma pela ministra Maria Isabel Galotti, e em 15 dias ela conseguiu pauta na segunda sessão. Eu tenho experiência com outros processos onde eles afetaram o julgamento pela via da reprodução geral, a turma afetou e iriam levar para a segunda sessão, e levam às vezes 4, 5, 6 meses para entrar em pauta na segunda sessão. Esse foi afetado e em 15 dias foi julgado. Eu estive presente no julgamento, todos, de maneira unânime, reverteram uma jurisprudência até então sedimentada na Corte. Nenhum ministro à época se dignou a pedir vista dos autos e alertar a todos os demais o que eles estavam fazendo, alterando uma jurisprudência tranquila da Corte, sem levar em consideração milhares de aposentados que haviam entrado com ações em 2002, em 2003, 2004, quando a jurisprudência daquela Corte era pacífica, interativa, e o era até o dia 23 de novembro de 2011. Eu tenho um caso específico que no dia 22, que foi uma terça-feira, tinha julgamento de turma, e o ministro Cid Benetti julgou um agravo de instrumento da Previ e manteve a decisão de procedência de alcance da verba aos aposentados justamente pelo óbice da súmula 7, e mencionava essa questão aí de que a questão era pacífica, tranquila e sedimentada. E exatamente no dia seguinte, que foi a sessão da segunda sessão, eles alteraram unanimemente a jurisprudência. A ministra Nancy chegou ao cúmulo, rapidinho, de quando foi proferir o voto dela, elogiar de uma maneira assim, muito extensiva a ministra Galotti, dando conta que pela primeira vez alguém naquele tribunal se debruçou sobre o assunto auxílio sexta alimentação e fez rasgados elogios. Chegou ao cúmulo de dizer, e eu estava lá, chegou ao cúmulo de dizer que pela primeira vez ela analisava a questão do mérito da sexta alimentação, que até então ela tinha grandes dificuldades de apreciar essa matéria, porque ela havia sido vencida na questão da competência e permaneceu pela Justiça Estadual Comum. Só que no meu caso específico, para vocês verem como eles acabam agindo conforme a conveniência, né? Eu tenho 2 casos que no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi feito um regime de exceção e o ministro Aquino, que até é conselheiro internacional, talvez por isso tenha tido um entendimento diferenciado, entendeu que a verba indenizatória e chegou no STJ, foi admitido pela terceira vice-presidente do tribunal, chegou no STJ e a ministra Nancy monocraticamente reformou a decisão em favor dos aposentados. Aí eu pergunto, como é que uma ministra reforma uma decisão monocraticamente de um processo que chegou lá perdido a favor dos aposentados e depois lá em plenário vai dizer que nunca apreciou o mérito de auxílio sexta alimentação? É um absurdo, né? Eu vou até a sua participação foi excepcional, até para a gente poder até nem discutir mais, porque ficou claro aqui o seguinte: se as entidades aqui reunidas representarem aproximadamente 30 mil aposentados, com a repetição de nomes entre uma ou outra, e a gente pedir R$10 para cada um,
Vai dar um presentinho lá, né? A gente vai arrecadar 300 mil reais. Não dá para comprar nem uma Ferrarizinha, um Lamborghini, nada disso. Não dá nem para comprar um apartamento razoável aqui em Brasília. Então a coisa é complicada. Para quem já participou, eu fui advogado do Sindicato dos Engenheiros em 4 eleições do sistema Confiacrea. Vocês não imaginam a sujeira que é. E aí foi que, por acaso, eu conheci a ilustre ministra Isabel Galotti quando ela estava no TRF1. Um poço de honestidade, um exemplo de corretidão. Mas eu acho também o seguinte, que eu aprendi com um dos advogados da Previ, que é meu orientador de mestrado e meu amigo. E que quando eu encostei ele na parede para ele me falar o que estava acontecendo, ele disse, não se mete nisso. É melhor você não saber. Talvez ele tenha medo da minha língua, eu tenho mania de falar mais do que devo, e ele não quis me contar o que aconteceu. Mas ele dava como um fato encerrado, que ninguém ia conseguir reverter. Eu já discordo, porque eu aprendi uma coisa fazendo sustentação oral. Quando você dá a entender para o juiz que você sabe que ele é bandido, ele fica preocupado. Quando você não pode ser descarado, senão você vai preso. Mas quando você dá a entender, por exemplo, no meio da sua argumentação você cita aquele processo que você sabe que ele levou e volta para o assunto. É que nem os alunos fizeram no Enem, colocando receita de bolo no meio. É mais ou menos isso. Você dá uma de louco. Eu já consegui virar caso no TJ de São Paulo assim. Lógico, a gente tem que ganhar com o tempo. Por exemplo, eu acho muito legal no advogado, eu não sei da Hugo, mas eu acho muito legal quando a gente assim, fica indignado desse jeito. Eu já fiquei meio que anestesiado com sacanagem no judiciário. Eu acredito que a maior parte dos colegas que tem da minha idade para cima também. Mas a gente não pode perder a capacidade de se indignar. E tem que... Eles põem o pé na lama, a gente não pode ter medo de comportamento. Quando você, na sustentação oral ou na petição, deixa claro que você sabe que o cara é bandido, ele toma um pouquinho mais de cuidado. Porque eu também ouvi de juiz que juiz respeita o advogado que briga, não aquele que puxa saco e joga a bola com ele no sábado e domingo. Então, eu acho que se nós conseguirmos, e o nosso esforço tem que estar junto com o esforço deles, em relação à renda certa, porque a sacanagem foi a mesma. Quando eu estava ouvindo eles falando como é que foi a mudança, como é que foi a postura do tribunal, foi exatamente o mesmo comportamento. Talvez a mala tenha sido a mesma. Né? Foi cheia, voltou vazia, encheu de novo, levou. Então, a gente não sabe. É a hora dos advogados entrarem em contato, trocarem informações e fazerem o máximo. É que eu sei que é chato fazer sustentação oral. Enche o saco, você sabe que ninguém olha para você. Eles já ficam em cima e a gente embaixo, que é para mostrar que eles são, né, que na posse da magistratura é assim. À esquerda sentam os que pensam que são Deus. À direita os que têm certeza. Então, mas a gente tem que brigar. E é isso que eu estou me dispondo a fazer. E estou à disposição de todos os colegas que quiserem trocar ideias sobre como a gente está agindo. Realmente, só esquecendo o doutor Mohamed, é que devo ser mais novo, sim, doutor. Com certeza. Eu sei. Observado, tá? Não, mas a insurgência, sim, e quero conservar, porque ela é inerente à militância jurídica, à advocacia. O advogado que se dá por vencido, honestamente, não pode exercer essa nobre atividade. Porque ninguém entra ninguém entra no jogo já achando que perdeu, né? Sou internacional. Pois é. Bom, eu acho que essa realmente é a tarefa, é a missão. Se, como o doutor Orlando, o doutor Wagner comentaram aqui mais cedo, já temos um pleito já de união dos advogados com relação ao renda certa, que façamos a mesma movimentação com relação ao sistema de alimentação. Eu não dou a causa como perdido. Muito difícil, mas não dou. Só queria, nós temos tempo, né? Está chegando no fim. Nós temos ainda inscrito Carvalho, Eliana, Guadalupe, Branice e o Ney.
Então eu gostaria. Porque era a pergunta do Fará. Então a Iana retirou. Eu retiro. O Ney também retirou. Então tem um Carvalho. Não, a Guadalupe e o Brandiço. E a gente encerra, tá ok? Vou pedir para que sejam breves também nas perguntas. A minha pergunta é muito simples e pode ser até simplória. Mas como eu sou leigo e tenho dúvidas, quero perguntar. Quem já tem essa ação da cesta de alimentação que eu estou discutindo agora e que já perdeu individualmente e está na coletiva, por exemplo, na FBB, na qual eu também estou, eu não entendo individual, mas só quero assim, para distribuir, compartilhar com outras pessoas, né? Quem está na ação individual já perdeu e caso a ação coletiva tenha sucesso, esse que perdeu vai ter o direito? Mais simples, o que eu vou responder, não terá. Porque a atividade jurisdicional, ela é única. Você levando a apreciação do judiciário a sua pretensão, esgotando aquela pretensão com a atividade jurisdicional plena, não tem como você se aproveitar para uma ação coletiva do qual você vai ter que fazer uma execução individual. Você chega num momento que a sua ação individual passa a ser também uma execução individual. E ali haveria um conflito, evidentemente, entre a coisa julgada do seu processo com aquele que você pretende se aproveitar. Morreu. Eu vou usar até essa pergunta que você fez, porque também cabe na questão da ANAB e da ação do imposto de renda. Aproveitar que a Tereza está escondida lá no fundo, ela não foi embora para ela ouvir. Acontece o seguinte, o que o Hugo falou do ponto de vista jurídico está absolutamente certo, porque a ação individual faz coisa julgada material em relação à ação coletiva. Porém, tem que ser alegado. E aí é que tá, se a Previ não alegar, condenou, recebeu. Isso vale para a União nas ações de imposto de renda, porque os aposentados estão ligando lá para o escritório, estão dizendo assim, olha, porque lá na ANAP falaram que se eu perder a ação de imposto de renda, eu não posso fazer parte dessa. Eu falei assim, mas a ANAP está querendo fazer o papel da União? Deixa correr, na hora da execução, não tem essa hora de sucumbência, nada disso. Porque você está fazendo uma ação de 30 mil, não vai... vai chegar na fase final. O que normalmente acontece é que na execução, aí eles alegam, mas vai que não alegam. Porque advogar contra a Previ, você tem um ponto fraco, nosso, porque são advogados contratados a peso de ouro. Mas não são melhores que nós, né? Que a mala deles é maior que a nossa. Agora, tem um ponto de vista aí muito claro. Quando você tem um advogado que faz terceira instância, um que faz segunda e um que faz primeira, a possibilidade dos caras perderem informações no meio do caminho é muito grande. Quanto mais eu complico a defesa do interesse, mais eu estou facilitando para a parte contrária. Ou o advogado faz o processo de cabo a rabo e pode até contar com a ajuda nos tribunais, mas não sair. Infelizmente, a Previ optou por uma linha em que ela contrata especialistas por instância. A coisa está chegando num grau na advocacia que está... Você tem um cara que só faz sustentação oral em tribunal superior. Na verdade, ele só faz lobby e fica chamando de sustentação oral. O problema é que no meio do caminho alguém pode perder. Então não se preocupe em chegar lá agora e dizer eu sou culpado, eu tenho essa ação, fica quieto, deixa lá. Se eles não fizerem, se eles não se manifestarem, só vai levar. Depois, eles que chorem. Tem essa questão que o Tomani falou do banco de dados da Preview, do advogado e tal. Que eu apenas gostaria de ressaltar, por cautela aos senhores dirigentes de entidades, e aí eu falo da ANAB, a FPB, a federação, a todos eles, e aos colegas advogados, que tenham cautela, que esclareçam isso com profundidade ao seu cliente, ao seu associado, para que ele não venha amanhã ser surpreendido com a litigância de má-fé, com indenizações. É possível, já aconteceu, já sabemos que aconteceu com os casos isso, inclusive, eu estava vindo para Carnaval, um colega comentou algo nesse sentido, já aconteceu com relação à cesta de alimentação, mas apenas eu queria ressaltar cautela. Tá? Só essa questão de litigância de má-fé, realmente eles têm mais facilidade para condenar aposentado para litigância de má-fé do que quem deve. Porque o Banco do Brasil, por exemplo, já tinha que estar todo mundo preso na direção do banco por litigância de má-fé. Não sobrava um.
Né? Deve ser a advocacia, é bandidagem, não é advocacia de má fé, litigância de má fé. Mas o juiz não declara. Agora também a coisa está... E a questão é de enfrentar até isso depois. O que eu quis dizer é, coloque o seu cliente de forma... Como eu estou falando para o senhor, pode acontecer? Pode, ele está certo do ponto de vista jurídico. Mas espere a parte contrária alegar, né? Eu sou contra chegar lá e falar, não, olha, eu fiz. É aquela história. É que nem adultério. Você tem que negar até a morte. Não adianta você falar, sua mulher vai se separar de você mesmo. Você contando ou não, por que você vai contar? Aproveitando a piada, então, também existe um negócio nas escolas de direito, né? O tal do marketing jurídico que está surgindo já. É uma nova matéria que vão colocar, então, do jeito que estão sendo conduzidas algumas ações. Então, agora quem vem a Guadalupe, né? Depois encerramos com o Brandício. É só para dizer aqui que eu não me lembro, eu não sou muito aprofundada nesse assunto não, mas a gente recebia um vale e eu não sei se ele transitava, e esse vale não era refeição não, era a alimentação. Era um valezinho. Quando? Eu aposentei em 94, mas eu em 2001. Em 2001. A partir de 2001. Ah, tá. Agora o problema ainda, o doutor citou, o senhor também, a mala deles é muito grande e nós temos que nos organizar para poder estar lá presente. E quem está aqui em Brasília, a FABB-DF e a NAB tem até uma diretoria para isso. Eu acho que a gente tem que descobrir uma maneira de ficar lá direto, brigando, gritando, esperneando, porque senão os juros esperneantes nossos não vai adiantar nada não, porque eles têm mala grande, tem força de cima para baixo de governo e o negócio é muito sério. Com ou sem roupa de palhaço? Do jeito que quiser, usando todos os meios. O Brandício agora termina, encerra. É uma questão bem técnica. Nesse confronto vale alimentação, cesta alimentação, principalmente a partir de 2001, nos casos que vocês têm defendido, vocês chegaram a apresentar um caso de uma mesma pessoa e receber os dois como prova da distinção? Todos? Eu acho que o Hugo fez a mesma coisa. Eu juntei alguns. Porque tem gente que é legal, ela cede o olerite e tal. Tem gente que guarda contra-cheque, não sei o que eu ganho, ninguém pode saber. Né? Mas tem gente legal, então entregarem. Eu junto em cada ação uns 4 ou 5 contra-cheques com o desconto do vale-refeição e o crédito da cesta alimentação. Além disso, está explícito no acordo coletivo que vale os dois, que a comprovação maior é essa. É o acordo coletivo. Veja bem, essa questão, a meu juízo, independe de produção de prova, mas é de direito. Tem um acordo coletivo que define isso categoricamente. Agora é saber ler o que está de fato escrito, né? E se esforçar um pouquinho para poder praticar a justiça. Mas às vezes uma prova, assim, não, todas elas estão... aquilo que está, talvez não... Acentua o fato, né, ao destaque, reforça, e isso tem acompanhado nos processos, mas o que eu quero dizer, não é a prova ou a ausência dela que fragilizaria a tese. É isso que eu quero destacar. Mas realmente a prova deixa mais... Eu esqueci de um detalhe. A Caixa Econômica, todos os aposentados ganharam. Eles recebem a cesta alimentação. Não pode argumentar isso aí também, não? Já que o Banrisul derrubou, a Caixa Econômica... A nossa tinha que ser paga. Pois é um caso específico. Isso aqui, de fato, vai exigir dos advogados um profundo esclarecimento, uma distinção. Porque se não houver... Senhor, volto a dizer, se não conseguirmos esclarecer a distinção entre cesta de alimentação e auxílio alimentação, ticket de alimentação, pode ficar tranquilo que ninguém vai mudar nada. O trabalho é esclarecer, olha, uma coisa, outra coisa. Senão não funciona. Esse painel está terminando. Antes do almoço nós ainda temos um último, que necessariamente vai ser bem menor do que o outro, porque é uma ação em cima de uma resolução que está em tese ainda, a resolução de retirada de patrocínio.